A graça e a paz a todos os irmãos, mais uma vez, é motivo de alegria estarmos aqui. Meus irmãos, primeiramente eu agradeço a Deus de estarmos aqui, o Pai do nosso Espírito. E agradeço também a cada um que compartilha, que já se inscreveu no canal, que comenta, que curte o canal Ferreira Pura Graça. E peço a cada um que não se inscreveu ainda, que se inscreva, ajuda o canal a crescer, desse entendimento maravilhoso que já vive dentro de nós. Então, meus irmãos, vamos ler mais uma palavra que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo até o 7. Capítulo 4, versículo do 1 até o 7. Vamos ler exatamente o que significa essa palavra. Amém? Amizade com o mundo. De onde procede as guerras, as brigas e entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? 2. Vocês cobiçam e nada têm, mata e sente inveja, mas nada pode obter. Vivem a luta e fazem guerra, e nada têm, porque não pede. 3. Pede e não recebe, porque pedem mal, para esbandejarem em seus prazeres. 4. Gente infiel, vocês não sabem o que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqueles, pois, que se quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, e com ciúme, que é por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. 7. Portanto, sujeitai a Deus, mas resista ao diabo, que ele fugirá de vocês. Só até aqui. Então você já deu para entender exatamente como na palavra está falando o mundo, ou seja, coisas da natureza humana, carne. Pode ler bem direitinho, prestar atenção bem direitinho, pedir decidimento ao Espírito Santo, que pode ter certeza que ele dá. A Bíblia diz que Deus não deixa os deles ser enganados. Por busque. Eu já li muito essa palavra aqui, quando eu vivia no sistema religioso, e eu pensava que existia um sobrenatural. Mas eu vou explicar a vocês, pelo Google, o que é que significa a palavra diabo. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa literalmente caluniador, acusador, ou aquele que separa, divide. O termo é formado pela junção de duas partes. Dia, que significa através de. Balen, que significa lançar ou atirar. Na raiz da palavra, a ideia é a de jogar algo no meio para separar, o que gerou os significados de quem distorce a comunicação, espalha mentiras e cria discórdia. Aprofunde-se mais sobre a construção histórica e o significado da palavra conferindo o artigo completo do dicionário etimológico e a discussão etimológica do Ciberdúvidas da língua portuguesa. Então, vendo, meus irmãos, o que é que significa a palavra diabo no grego, aonde foi exatamente escrita a palavra de Deus? Não é um sobrenatural que entra dentro das pessoas, que domina as pessoas, que faz as pessoas matarem, roubarem, estruparem, adulterarem,
Tudo isso é carne, que nem fala nas cartas de Paulo em Gálatas, ele falando para os Gálatas. Então a mesma coisa Tiago estava falando aqui do povo que exatamente fazem as obras da carne. Como no começo da palavra está dizendo aqui, ó, amizade com o mundo. E o que é as coisas do mundo? Carne. A carne vai voltar para Deus? A carne é de Deus? Então nós temos que ter cuidado. O que é que nós temos que ter cuidado? Tiago está ensinando aqui da gente ter cuidado, sabe em quê? É nas coisas da carne. Que a carne planeja tudo isso em nossa vida. Cria ciúme, inveja, ganância, avaranteza, tudo que não presta é a nossa carne. Mas por que que fala, ó, o que é que fala no 6? No 6 que diz assim, ó. Ó o 6, como é linda essa palavra. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. Então, a pessoa ser soberbo, não é um sobrenatural que está entrando dentro de você. Não uma coisa que está entrando dentro de você querer fazer coisas que você não queria fazer. A carne que faz você fazer, é a carne. Mas o sistema religioso, ele precisa do diabo, do Satanás, do inferno, até da volta de Jesus. Como todo mundo sabe que Jesus já voltou no ano 70. A Bíblia mesmo diz que os deles não são enganados por deles. E fala também mais, que aqueles que não ouvem a palavra, aqueles que realmente não se dedicam na palavra, são conhecidos como tolos. Então, meus irmãos, isso é malandragem deles, eles precisam. Eu prego muita palavra sobre demônio, porque foi o que eu mais ouvi nas igrejas. Era o que eu mais falava para o povo quando eu vivia no sistema religioso. Não existe esse ser, diabo, Satanás, demônio. Tudo isso aí é que nem você acabou de escutar aí no Google. É só você pegar o Google e perguntar o que é isso no grego, o que é isso no hebraico, o que é isso no aramaico, o que é isso em latim, que vai dar a significação da palavra exatamente do que você precisa para você não ser mais enganado por essas pessoas, ou seja, pelo sistema, o sistema religioso. O sistema religioso ele precisa colocar medo em você para fazer você ir para esses locais, porque você não estava indo por amor, eu não estava indo por amor. Eu não estava fazendo as coisas por amor a Deus. Eu estava sendo enganado. Eu estava sendo inocente. Tem muitas pessoas inocentes aí dessas igrejas. Muitas mesmo. E a graça de Deus já habita em nós. O Pai dos nossos espíritos já habita em nós, como fala nas cartas de Romanos. Que ele já fez tudo aquilo na cruz. Então o Tiago estava falando exatamente disso aqui. Ele estava falando sobre a carne, sobre o que a carne cobiça dentro de nós. O que a carne faz. Pode olhar bem direitinho. Leia com calma. Você que está você que está do outro lado dessa tela, leia com calma essa palavra, que você vai entender. Peça discernimento ao Espírito Santo que ele vai dar, para você não ser mais enganado por esse bando de corrupto, bando de ladrão, bando de cabra sem vergonha, bando de enrolão, está enganando as pessoas. Amém, meus irmãos? Pois eu agradeço mais uma vez, e eu peço, se inscreva no canal Ferreira Pura Graça, dê o joinha, o seu joinha vale muito para esse canal, para crescer cada vez mais. Comente, compartilhe por máximo que vocês puderem esse vídeo, para que cada vez mais o canal cresça. Ferreira Pura Graça. Todos os dias eu quero fazer um vídeo, principalmente falando sobre esse ser chamado Satanás. E mais uma vez, é graça neles.